E aí, pessoal, o último dia da janela e com novidades. O Grêmio contratando um goleiro, proposta por Bitelo. As coisas não param. Até a coletiva foi cancelada. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Fique agora com um ativo. Ativo Ultra, hoje vai precisar de ativo. Então, está aqui na descrição do vídeo, você compra 100% natural, sem contraindicação, 100% natural, eu estou dizendo. Sem contraindicação, eu estou dizendo, apimente a sua relação com Ativo Ultra. Na hora H, não vai faltar força. Ativo é a solução. Gente, último dia da janela, uma coletiva marcada, tudo indicava que as coisas teriam fechado, se acalmado. Mas não. O Diego Torbes, jornalista lá de Bagé, traz a informação. O Grêmio contratando o goleiro Kaique, do Ipiranga de Erechim. E por quê? Porque o goleiro Breno está sendo liberado por empréstimo para o futebol italiano para depois ter uma venda garantida. Esse assunto do Breno a gente está falando há horas aqui, que o Breno fez o passaporte e que isso garantiria a sua saída. Pois no último dia da janela, o Breno está indo. Além disso, outra informação que surge pelo mesmo ambiente, ou seja, pelo staff do Breno, é que Bitelo recebe uma proposta muito forte ainda hoje. O que agita completamente o ambiente. Eu não sei se isso tem relação com o cancelamento da coletiva do Brum. Inicialmente seria porque na quinta-feira tem um café com os jornalistas e isso, de alguma maneira, iria colidir de informações. Faz uma coletiva num dia, faz um café no outro dia. Mas é importante para o torcedor. A coletiva, ela não... O café com jornalistas é fundamental, é uma troca de informações, mas o torcedor está curioso. E essa parece ser uma janela com muitas informações. O Grêmio contratou jogadores, o Grêmio, por exemplo, tem uma folha diferente do que tinha, nós precisamos também fazer uma relação sobre isso. Existe ainda, como hoje, surge um goleiro nessa história. Curiosamente, um dia depois de uma atuação sensacional do goleiro do Internacional, que foi pretendido pelo Grêmio e que traz o Inter vivo para o jogo de volta da Copa Libertadores contra o River Plate. Uma atuação brilhante do goleiro. A gente falava aqui neste espaço também, mas esse é um outro assunto, já passou. Nós temos é que projetar ou tentar projetar a nossa relação. O Grêmio libera Breno e traz Kaique. Quem é Kaique? Kaique é um goleiro que está jogando a Série C pelo Ipiranga de Erechim, jogou algumas vezes contra o Grêmio. Goleiro do Ipiranga de Erechim, formado no Vitória da Bahia. Goleiro jovem ainda, tem 26 anos e o Grêmio precisava de goleiro. Não precisava de goleiro. O Grêmio não poderia encarar os 22 jogos do Campeonato Brasileiro, mais o jogo da Copa do Brasil. O Grêmio não poderia encarar com... seria Chapecó, Felipe Scheibe e os meninos da base. Não poderia. Então, era óbvio que o Grêmio obrigatoriamente teria que trazer um zagueiro, porque era evidente também que as propostas pelo Breno e também pelo Chapecó poderiam surgir. Então, o Grêmio traz um goleiro, me parece que para ser reserva do Chapecó nesse momento, e aí vai trabalhar nesse sentido. Essa, para mim, é a lógica. O Kaique pode ser titular? Até pode, mas acho que nesse momento chega para compor. Ele jogou todos os jogos da Série C do campeonato. O Ipiranga não faz uma boa campanha na Série C. O Ipiranga é 11º, 15 jogos, ele sofreu 19 gols. Aqui também nada de tão fundamental, mas está aqui, está no meio da tabela, está ali perto da zona de classificação, a 3 pontos da zona de classificação e também perto da zona de rebaixamento, a 4 pontos, mas está fazendo uma campanha, como sempre faz ali, muito correta, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, Ipiranga de Erechim. Sobre a folha de pagamento, e por que eu chamo a atenção aqui da folha de pagamento, que eu acho importante, porque o Grêmio agregou jogadores.
O Grêmio agregou jogadores, e sendo que alguns relativamente caros, né? Sobretudo o João Pedro, o atacante. E aí, como fica? A informação que eu obtive é que a folha vai ficar próxima dos 12 milhões e 300. E isso é meio parecido com o que tinha. O Grêmio liberou muitos jogadores. Então o Grêmio liberou o Diogo Barbosa, o Grêmio liberou o Lucas Silva, o Grêmio liberou o Thiago Santos, o Grêmio liberou alguns jogadores pesados, agregou outros jogadores, e isso foi mais ou menos junto. Tem o Vina também, que o Grêmio liberou, o Diego Souza, que já não representava tanto o Grêmio, não renovou, o Adriel. Então, aconteceram aí algumas mudanças, mas ficou meio na balança. Ficou elas por elas, uma folha de pagamento parecida com a folha de agora. O Grêmio, se não vender o Bitelo pelo valor que gostaria, aí, os 10 milhões de euros, o Grêmio vai mais uma vez operar com muito, mas muito atrás do que precisa. O Grêmio, que já tem um déficit de 100 milhões, vai mais uma vez ter dificuldades, vai ser um ano muito difícil, mas um ano de transição, né? Um ano de transição. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito em praticamente todas as manifestações. Tem que se elogiar o trabalho dos dirigentes e não criticar. Os dirigentes estão trabalhando muito bem, o Grêmio está trabalhando muito bem e as coisas estão acontecendo no Grêmio. Essa é a realidade. Tem dificuldades? Tem. Essa do goleiro foi, para mim, um erro de avaliação? Foi. Mas não adianta muito também. Agora, eu não quero dirigentes que acertem tudo, porque isso não existe. Não é isso. E não existe mesmo. A única coisa que a gente sabe é que erros e acertos irão acontecer. Agora, dentro do quadro que nós plantamos, ou melhor, que nós vivíamos e que nós vivemos, por favor, não estamos diante de mais erros do que acerto. Longe. É muito mais acerto do que erro. Mas muito mais. E isso, por si só, nos dá uma tranquilidade na sequência. Agora, com o fim da janela, e a gente vai passar o dia pensando nisso, ou falando sobre isso, com o fim da janela, nós precisamos começar a projetar a ideia de time mesmo. Futebol. 22 jogos para ser campeão brasileiro. Esse tem que ser o objetivo do Grêmio. Menos do que isso, não. Não ganhou o Campeonato Brasileiro, não tem problema. Eu quero competir. Agora, entregar as fichas antes, isso também não. Então, para mim, essa é a lógica, é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, porque me parece que com esse movimento do goleiro e essas possibilidades de saída, que é algo que vai preocupar a gente até a metade de setembro. Então, o mês de agosto será um mês de especulação de saída, porque os mercados principais não fecham hoje, então sair pode, o que, convenhamos, sempre é preocupante. Então vai ser mais ou menos essa linha de conversa e nós vamos estar aqui trazendo todas essas informações para vocês. Portanto, um novo goleiro, a saída de Breno e uma folha de pagamentos parecida com a que tínhamos antes da janela. Mas tem gente que vai sair ainda e essa, para mim, é a principal preocupação fora do campo. Dentro do campo é montar o time para voltar a ser competitivo e brigar pelo título brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.